Graça e paz, minhas irmãs. Hoje no Devocional Seladas, estamos meditando sobre a primeira epístola de Pedro. Entre todos os livros do Novo Testamento, 1 Pedro é o livro que mais fala em sofrimento. É uma carta que traz consolo para muitos, mas grande frustração para outros. É um texto que vai contra tantas opiniões e ideologias que ignoram a Deus e são contra a Bíblia. Se este mundo é a sua casa, este livro não vai te consolar. Esta carta de Pedro é dirigida aos exilados, estrangeiros nessa terra. E esta carta em particular é sobre sofrimento, como viver debaixo de sofrimento e em sofrimento. Quem está entendendo o fim dos tempos vai viver as instruções dessa carta de Pedro. Temos que lembrar que depois de Jesus, Pedro é a segunda pessoa de mais autoridade no Novo Testamento. Paulo vem depois de Pedro. E já na sua primeira carta, Pedro escolhe enfatizar e trazer entendimento sobre sofrimento. Este não é mais o Pedro imaturo antes da ressurreição de Jesus. Este Pedro agora passou por um processo de transformação muito grande. Lembra, Pedro era impulsivo, impaciente, pronto para resolver as coisas com as suas próprias forças e da maneira dele, tão preocupado com aparências e tão levado pelo medo que chegou a esquecer Jesus quando foi pressionado. Mas agora, com a revelação de Cristo amadurecida nele, o Espírito Santo fala através de Pedro verdades tão contrárias à forma humana de agir. E ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Vocês, servos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Uau, isso é incrível! Tão diferente do que ouvimos por aí esses dias. E ele continua: vocês sofrem por ter feito o bem e suportam com paciência. E assim Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Meu Deus, quem está pregando isso hoje? Será que ainda estamos tão imaturos como aquele Pedro, só acostumado a sentar-se à mesa com Jesus, que na hora da dor o negou? E o que fazemos com esse verso aqui num tempo liberal de tanta maldade? Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Como estamos longe! Hoje nem os pecados dos nossos pensamentos escondemos mais. Somos ofendidos e publicamos para o mundo inteiro, saber em todas as línguas nas redes por aí. Nossa esperança não é mais no senhorio de Jesus, é na retribuição, na reparação por maltratamento e ofensas feitas a nós. Estamos sendo enganados com a ideologia do oprimido e do opressor. Assim, toda estrutura de autoridade é injusta e deve ser cancelada. Mas o Pedro, refinado pelo fogo, teve revelação de quem o verdadeiro Jesus é e continua dizendo: ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Meu Deus! E ainda em meio ao sofrimento, além de suportar e saber que vamos passar por dor, por injustiça, por queixa, injúria, Pedro aqui diz que eu e você precisamos sempre estar preparados para explicar a esperança que temos. A nossa fé precisa ser cuidada e até compartilhada na dor, na tribulação. Não existe mentalidade de vítima no Evangelho.
Se Jesus sofreu, se prepare para sofrer também. Esse Pedro que entendeu a mente de Cristo diz: não se surpreendam com as provações de fogo pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Jesus nunca pecou, nem enganou ninguém, e ele sofreu pelo pecado de outros. Ele não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus. Ele entregou sua causa, seu nome, seus interesses a Deus, que sempre julga com justiça. Para aquele que ama este mundo, estes textos são frustrantes e sem sentido. Mas para o peregrino, para o exilado, aquele que sabe que não é desta terra, esta primeira carta de Pedro é consolo e alento para o coração doído e o corpo sofrido. Ele sabe que está somente de passagem neste mundo, passando pelo sistema e esta cultura corrupta, e que o fogo do sofrimento é purificação para o reino de perfeita justiça que está chegando, e que sua vida, como ouro refinado, refletirá a glória do Senhor por milhões de anos.